Olá, sou a Gabriele Orso, aluna do curso de graduação em Direito no INSPER. Estou aqui para compartilhar com vocês o 9º episódio da nossa websérie. No episódio anterior, falamos sobre a carreira na Defensoria Pública. Hoje, continuaremos a falar sobre a atuação no setor público sob o olhar de quem vive a experiência na prática. Vamos lá? Logo que me graduei, fiquei pensando se ia prestar um curso ou não, mas aí fui entrando por esse mundo, mestrado, doutorado, e acabei também trabalhando em alguns escritórios, mas aí percebi que não era isso que eu queria. Fui trabalhar como uma pesquisadora júnior na preparação do curso da FGV de São Paulo, e nisso vi que realmente era esse caminho que eu queria. Eu sempre gostei de pesquisa aplicada, então eu achava sempre que era importante a gente entender um pouco da realidade para aplicar no direito, e entendia que não era nos escritórios que eu ia encontrar isso. Fui trabalhar no Ministério da Justiça fazendo política pública, trabalhando com processo legislativo na área penal. Eu vi a importância de trazer argumentos jurídicos para o debate público. O debate público era permeado a ouvir isso e tal. Depois até estudei sobre isso no doutorado. E aí, enfim, depois de Brasília, depois de ter trabalhado no Ministério da Justiça, vim para o Rio de Janeiro, dei aula na FGV do Rio, algumas aulas lá, fui professora substituta no FRJ. E aí comecei depois a estudar para concurso, achava que queria ser defensora pública. No final fui trabalhar na Defensoria Pública sem ser defensora, fazer uma outra coisa que não tem relação com a atividade fim da defensoria, mas que eu sou apaixonada pelo que eu faço, que é fazer pesquisa dentro de uma instituição do sistema de justiça, né? Então, eu acho que a minha trajetória sempre foi permeada com atividades acadêmicas, uma pequena passagem por escritórios de advocacia criminal, e instituições que lidam com políticas públicas, seja mais próximas a isso como o Ministério da Justiça, seja um pouco menos como a Defensoria Pública. Foi bem desafiador, porque eu cheguei na equipe eu sozinha, né? Porque eu cheguei, não tinha equipe, não tinha nada, e tinha um desafio enorme que era não só fazer isso acontecer, como mostrar para os próprios defensores e para a instituição que era algo importante, né? Então, aquela sensação também que você não podia muito falhar. No começo era muito começar fazendo, né? A gente não tinha uma fórmula pronta. O que aconteceu é que a gente foi se estruturando, hoje em dia eu já tenho uma equipe, e mostrando o que a gente podia fazer muito em parceria com os defensores. Uma das coisas que acompanhou a gente, que me acompanhou desde que eu entrei lá, foi uma das primeiras pesquisas que eu fiz, e agora a gente lançou um relatório dos 5 anos da audiência de custódia, né? A gente tem um banco de dados enormes, com as entrevistas que são feitas para os réus que vão lá ser atendidos pela defensoria. Então, tem pesquisas que a gente faz de forma contínua. Então, o meu dia a dia lá é ir acompanhando isso e formatando esse banco de dados e trabalhando nesses bancos de dados e produzindo os relatórios. Hoje em dia eu tenho uma equipe com 2 servidores que são estatísticos, e mais um servidor que é do direito e das ciências sociais também, e 3 estagiários. Então, hoje em dia a gente já tem um fluxo de trabalho de acompanhar essas pesquisas mais contínuas e de ir fazendo as demandas que aparecem. Eu acho muito interessante essa questão da equipe ser multidisciplinar, porque são vários aspectos mesmo que a gente precisa olhar, né? Tem coisas que só eu, com um olhar jurídico, consigo compreender do que a gente está olhando. A gente faz muita leitura de processo, e tem coisas que eu preciso de um estatístico para me ajudar numa análise e tal, que vem com outro olhar. O que foi importante foi entender, né, na minha formação, foram aqueles professores, aquelas pessoas que passaram pela minha trajetória universitária, que me mostraram essa importância de fazer pesquisa, de ter esse cuidado, porque
quando eu fiz faculdade, uns professores, algumas pessoas, assim, que te mostravam, olha, não é bem assim, vamos por outro caminho, dá para fazer diferente. Então, assim, eu acho que isso foi essencial para eu entender que o direito podia ser, sim, olhado de um outro jeito, com pesquisa empírica, com metodologia de pesquisa, com ser um instrumento de política pública mesmo, né? Não só algo para servir de argumentação ali dogmática. O que eu sinto falta é justamente ter tido essa formação para isso, né? Porque, por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado na USP e eu não tinha uma matéria de metodologia de pesquisa obrigatória. Na verdade, o direito nem oferecia essa matéria. Não tinha. Fazer uma matéria nas ciências sociais, buscar em outros lugares. E ainda assim, acho que tive que correr muito atrás. A Carolina contou para nós como o uso de pesquisas e análise de bancos de dados podem contribuir muito para o exercício profissional do direito, inclusive nas carreiras jurídicas tradicionais. Se você se inspirou pela trajetória da Carolina e pretende aprender a analisar dados e usar evidências para transformar a vida das pessoas com direito, o INSPER é o seu lugar. Fique de olho nas novidades em nosso canal e venha conhecer a nossa graduação em Direito.